Ó Senhor. Queridos irmãos e irmãs, primeiro dia do tríduo preparatório para a festa da Sagrada Família. Nós temos a comunidade da Sagrada Família e Estrelas, que é uma das 10 comunidades que compõem a nossa paróquia. E celebramos esta festa por ocasião da Semana Nacional da Família, que todos os anos a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil promove no mês de agosto. Então nós juntamos este momento também mais favorável, porque a festa litúrgica da Sagrada Família, ela se dá naquele período natalino, entre o Natal e o Ano Novo, não é tanto um período que favoreça mais dias prolongados de reunião da comunidade para celebrar a Sagrada Família, porque já estão todos muito envolvidos com celebrações familiares e as celebrações natalinas. Então fazemos aqui na paróquia já há bastante tempo, neste mês de agosto. Acaba sendo uma oportunidade, então, de refletirmos sobre a família, sobre a vocação, e tendo essa inspiração na família de Nazaré. Vou aplicar os textos de hoje à realidade familiar e comunitária. Primeiro vamos olhar para essa figura de Moisés, final da sua vida, grande condutor do povo de Israel, da escravidão do Egito rumo à terra prometida. Na verdade é Deus quem liberta com seu braço forte, mas um instrumento é Moisés, esse homem que fala com Deus face a face, como se diz nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento. Um homem também de barro, como todos somos, né? Mas um homem fiel e um homem que foi se tornando cada vez mais humilde. Como a Escritura diz, não havia homem mais humilde do que Moisés. Chega um momento em que Moisés divisa a terra prometida. Conduziu o povo várias etapas na sua história, várias etapas na caminhada do povo. Fala-se até de uma idade, né, de 120 anos, até algumas comparações simbólicas muito interessantes no que diz respeito ao Antigo Testamento, com o número 40, né? Porque 120 é 40 3 vezes, não é isso? Então, havia inclusive rabinos que diziam 40 anos, né, servir ao mundo, né? 40 anos servir a Israel, 40 anos servir ao Senhor. Então, um momento de maturidade, ele se torna cada vez mais o servo do Senhor. Então ele para, é um momento de balanço, ele vê toda a terra, vê o povo, mas ele não entra. Acabamos de celebrar o Dia dos Pais, e também São José tem esse papel. São José não é o pai biológico de Jesus. A paternidade não deve sufocar a filiação. A relação do pai com o filho, os filhos, deve ser uma relação, sim, de cuidado, mas não de um cuidado possessivo, que controle, mas que deixa ser. A paternidade não é a apropriação do outro, é ajudar o outro a se desenvolver, a crescer, a evoluir, a progredir, a viver na verdadeira liberdade. A relação paterna, que é sadia, deixa o filho ou os filhos amadurecerem. E pode chegar como Moisés, esse momento em que se divisa a terra, mas não entra na terra. Quem vão entrar são aqueles que ele estava conduzindo, né? Na família é preciso que haja essa percepção. Nós não defendemos uma família fechada, mas uma família aberta, que prepara os filhos para o mundo, não para si mesmos, né? Pais que preparam os filhos só para si mesmos, para desenvolver os seus projetos, são pais ainda muito marcados pelo egoísmo, né? Pela possessividade, pelo controle.
Os pais têm que preparar os filhos para o mundo, né? E tem que preparar os filhos para o mundo à luz da palavra de Deus. Daí a importância dessa intimidade com o Senhor. Então acho que Moisés nos ajuda também a pensar. Tem momentos da vida que nós precisamos dar um balanço. Subir no monte, como Moisés, e dar uma olhada e ver o que a gente enxerga do conjunto da vida, do itinerário, das etapas que nós vivemos, da nossa experiência, porque todo mundo aprende, pai e mãe também aprende. O Papa Francisco, na sua carta sobre o ano de São José, Patris Corde, lembra que se torna pai, aprende-se a ser pai, aprende-se na família também, cada um os seus papéis, né? A sua missão, é aprendizado, a vida é aprendizagem. Então a família é um espaço que nós chamamos de escola do amor, onde a aprendizagem acontece no concreto da vida, não de forma idealizada, mas nos embates da vida, nos conflitos da vida. O Papa Francisco tem falado muito, sobretudo nesse período de crise, de pandemia, que na verdade não é a pandemia que é a crise. Quem é que nos coloca em crise? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos desinstala. A pandemia é uma ocasião em que nós não devemos cruzar os braços, mas manter a esperança e caminhar no meio desse contexto. Também nas vicissitudes da vida da família, é preciso olhar a obra de Deus e olhar mais distante, mesmo que nem todos entrem de posse daquilo que vislumbraram, como Moisés não entrou na terra prometida. No Evangelho de hoje nós vemos que Jesus fala sobre, e já no ato penitencial e no comentário da missa nós falávamos, sobre a correção fraterna. Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Mas é preciso estar em nome de Jesus. E como é que é em nome de Jesus? Não é se nós formos uma igreja bonita, né? Não é a igreja bonita, esteticamente, né? É bom, ela nos ajuda, a gente ter uma igreja bonita, né? E cuidar da arte, mas o mais importante não é isso. O mais importante é uma comunidade bonita. O que é uma comunidade bonita? Não é uma comunidade bonita esteticamente, é uma comunidade bonita pela graça, pela bondade. Nós não somos a comunidade dos perfeitos, nós somos a comunidade dos pecadores perdoados e que têm consciência que foram perdoados, que fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Então uma comunidade bonita é uma comunidade que acolhe a misericórdia de Deus e se torna embaixadora da misericórdia de Deus. Portanto, é uma comunidade aberta. As famílias devem ser comunidades abertas. As nossas comunidades paroquiais devem ser comunidades abertas, acolhedoras, onde a palavra de Deus é anunciada, onde a liturgia é vivida, onde a caridade fraterna é a atmosfera que nos anima e a missão é sempre colocada no nosso horizonte. Então, uma comunidade onde o perdão acontece. Falhas todos nós temos. Então, se teu irmão pecar contra ti, vai e com ele a sós corrige o teu irmão. Se teu irmão te ouvir, ganhaste o teu irmão. Que alegria. Não é para depois a pessoa ficar julgando na cara. Está vendo? Você lembra o que você fez? Né? Não é isso não. Ganhou o irmão, é alegria. Santo Inácio de Loyola, que celebrávamos há poucos dias, dizia que todo bom cristão, não estava falando do jesuíta só não, o bom cristão, todo bom cristão deve estar pronto para salvar a proposição do próximo. Se o próximo falou alguma coisa, né, que você vê que não está muito certo, você vai procurar entender da melhor forma possível. E se você vê que não tem jeito, você vai ver como que a pessoa entende aquilo que ela disse, né? Que às vezes ela entende corretamente, embora a expressão não seja feliz. E ele vai dando passos, parece com esse trecho do Evangelho, até tentar salvar, e se for o caso, corrigi-lo também, mas vai um processo, né? A tentativa é de salvar, não é
uma espécie assim de concordismo para que a gente fique tudo misturado e qualquer coisa serve. Não é isso não. É salvar a proposição do próximo à luz da verdade. Como que Jesus está falando aqui também. Se o teu irmão pecar, né? Quer dizer, eu não vou acusar o irmão, você é pecador. Pecadores somos todos nós. Muito cuidado com isso. Os pecadores somos nós. Né? Todos nós somos pecadores. Né? Então, se teu irmão pecar, você vai, corrige a sós. Se você não conseguiu, chama uma ou duas pessoas. Não é um tribunal para julgar, não. Pessoas que têm condições de ajudar a pessoa a discernir, a enxergar, né? Que ajudam a abrir o horizonte. Se não conseguir, diz a igreja, né? A igreja aqui é a comunidade que é embaixadora da misericórdia e que vai tentar exortar a pessoa e tentar salvar também. E se a pessoa está com o coração endurecido, então, como forma de remédio, né? Não é como uma punição que não tenha volta. A pessoa é desligada, ou a pessoa é ligada pelo erro dela, né? Há uma situação que faz com que ela fique fora daquela comunidade eclesial, porque ela não pode pertencer à comunidade eclesial com aquele comportamento obstinado, né? Mas sempre com a possibilidade de uma reconciliação. Por isso Jesus diz no Evangelho a respeito da igreja, né? Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu, né? Então é a capacidade de reconciliação que a comunidade eclesial deve sempre cultivar, né? A igreja, e o Papa Francisco tem insistido tanto nesse sentido, deve ser a igreja da misericórdia. Aí então vem essa última parte, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, né? Então, para que Jesus nós estejamos reunidos no meio em nome dele, é preciso que nós sejamos esses praticantes da misericórdia. Hoje a igreja celebra também essa memória litúrgica de Santa Clara de Assis, a grande filha espiritual e companheira de São Francisco de Assis. Santa Clara, assim como São Francisco, que pertencia a um grupo privilegiado, era filho de um grande comerciante. São Francisco era filho de um comerciante bem-sucedido e vai ser fascinado por Deus e vai tomar outro rumo na sua vida. Santa Clara ficou muito tocada pela pregação, pelo testemunho, pelo exemplo de Francisco. Clara era de uma família nobre, né? E Clara então vai querer abraçar o ideal franciscano. Para isso ela vai ter que enfrentar a família. Está vendo como é que às vezes a família pode ser uma graça e um obstáculo? Mas vejam a história completa. Ela vai ter que enfrentar a família, ela vai ter que combinar de fugir de casa, né? Com a ajuda, evidentemente, de algum parente, mas ela foge e vai ao encontro de Francisco, até o dia em que combinaram direitinho para que houvesse a consagração dela. E é muito bonito quando ela chega para Francisco para esse momento da consagração. E Francisco então pergunta: que desejas? E ela responde: Deus. É bonito esse diálogo, Deus. Que desejas? Quer dizer, aquela jovem, 18 anos, que tinha saído de casa e quer se consagrar. Que desejas? E ela diz inteiro: Deus, né? E Francisco a acolhe, seus cabelos são cortados, né? E ela então recebe o hábito e a consagração, e Francisco vai entregar. Primeiro ela fica com as beneditinas, depois então vai colocá-lo junto da igreja de São Damião, né? E ele tinha reformado, né? Ela e suas companheiras. Uns 15 dias depois que Santa Clara deixou a sua família, entrou outra irmã dela, Inês, também fez a mesma coisa. Virou santa também, Santa Inês de Assis. Não é a Santa Inês de Praga, que tem hoje o escrito de Santa Clara para ela na liturgia das horas. É outra Santa Inês, irmã de Santa Clara. Mais tarde, a outra irmã mais nova, Beatriz, também foi para as Clarissas, e a mãe também foi, que ficou viúva, também foi, né? Então a família toda, que no princípio era obstáculo, toda também descobriu essa beleza do caminho de Santa Clara.
Santa Clara, então, é marcada por uma vida de oração, de penitência, é fundadora, junto com São Francisco, das Clarissas, e hoje rezamos especialmente pelas Clarissas. Vive uma vida de profunda simplicidade, de pobreza e de oração. Uma grande devoção à Eucaristia. É bom que nós saibamos, metade da vida de consagrada de Santa Clara foi vivida na enfermidade, praticamente metade da sua vida acamada. É bom que a gente saiba disso. A gente pensa, às vezes, tem uma ideia idealizada dos santos, né? Como se entrou e depois tudo resolveu. Não. Vai enfrentar as tribulações. Em 1240, há uma incursão de sarracenos na região e que iam, inclusive, invadir o convento de Santa Clara. Por isso, muitas vezes, é representada com a custódia, porque São Francisco já tinha morrido e Clara pega o Santíssimo, que ela tinha tanta devoção, e vai com o Santíssimo Sacramento, e os sarracenos que iam já entrar no convento, vendo aquela mulher com o Santíssimo, recuam misteriosamente e não invadem o convento. Por isso que ela é representada muitas vezes carregando a custódia com o Santíssimo Sacramento. Concluindo, no final da vida de Clara, Francisco de Assis, quando morreu, fizeram questão de levar o corpo dele, passou por lá, por São Damião, onde estava Santa Clara. Mas quando Clara morre, foi mais tarde, foi depois de Francisco, a última palavra que as Clarissas ouviram ela dizer é uma palavra semelhante à de Francisco. Francisco, no final da sua vida, quase cego, ainda novo para os nossos padrões, Francisco compõe o Cântico das Criaturas, que inspira o Papa Francisco na encíclica Laudato Si. Louvado sejas, meu Senhor. Clara, no final da sua vida, e Francisco vai saudar, inclusive, até a irmã morte, Clara, no final da sua vida, as últimas palavras que as suas irmãs ouvem ela dizer são estas: obrigado, Senhor, porque me criastes. Uma pessoa que viveu essa vida de pobreza, de simplicidade, metade dela praticamente acamada, e termina a vida louvando, agradecendo a Deus, porque foi criada. Isso nos ensina muito, meus irmãos. Porque às vezes nós pensamos que nós estamos neste mundo e que é um direito nosso estar aqui. O mundo não deixaria de existir se algum de nós não estivesse aqui. Outros poderiam estar. A vida é pura gratuidade, é puro presente. A família deve ser um santuário da vida, uma escola de amor, uma igreja doméstica, onde a vida é não só gerada, mas acolhida, e acolhida de forma agradecida. Obrigado, Senhor, por teres me criado. Será que a gente lembra de agradecer por existirmos, ao invés de ficarmos só murmurando e reclamando, e expressando nossos desejos e carências? Será que não percebemos que existir já é um milagre, uma dádiva, um dom, um ato amoroso da parte de Deus, porque não fomos criados do acaso? Se nós existimos é porque somos amados, é porque somos queridos por Deus. Obrigado, Senhor, porque existimos. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, pela minha fé. Obrigado, Senhor, pela minha igreja, pela minha comunidade. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Obrigado, Senhor, por teres me criado.